A gente precisa estar atento, porque a tendência é cada vez mais a gente receber no nosso trabalho como planejadores financeiros pessoas com problemas de compras compulsivas. Sejam aquelas pessoas que são mais impulsivas, seja as pessoas de fato com transtorno. E eu gostaria de nessa aula ser super objetiva e trazer aqui um passo a passo de como vocês vão poder aplicar uma conversa, né? Introduzir uma conversa para que vocês possam trazer um conteúdo comportamental para essa pessoa. Porque se você não tiver uma bagagem, se você não tiver um discurso para você tratar para você lidar com um cliente que tem transtorno de compra compulsiva, talvez você se perca nas reuniões. Por quê? Essa pessoa ela é indisciplinada com a vida dela, com tudo. Então é aquela pessoa que dificilmente se mantém no planejamento financeiro, até porque tem uma questão também de vergonha, de culpa. E se essa pessoa, se não se sentir muito bem acolhida, ela é a pessoa que vai desistir muito rapidamente. Ou vai ter muitos momentos que ela vai estar atropelando, não vai fazer algumas atividades e às vezes acaba frustrando mesmo o profissional, de dizer, poxa, o que é que eu vou fazer com essa pessoa se essa pessoa não seguiu ali o que a gente combinou, que é muito comum que a pessoa não siga. Então, eu quero trazer aqui uma forma de vocês conseguirem introduzir numa conversa que vocês já deixem aberta a porta para conversas comportamentais. E aí vocês não vão se preocupar quando em alguns momentos a cliente não cumprir com a tarefa ou chegar de mãos abanando na reunião com vocês, porque vocês vão ter repertório. E eu queria só recapitular aqui um pouquinho sobre o que é, né, o transtorno de compra compulsiva. Não vou ficar me prendendo aqui a questões teóricas, até porque eu já falei, principalmente para quem já é do curso, já falei bastante sobre esse tema. Então eu quero ir aqui mais para a parte prática com vocês. Deixa eu apresentar aqui, eu sempre me dou. Elaine, tá dando para ver? Tá ok aí o slide? Tranquilo. Tá, beleza? Ah, maravilha. Então vamos lá. Então vamos falar sobre onomania. Esse nomezinho esquisito que muita gente ainda não conhece, né? Mas que é uma realidade, tá dentro da nossa sociedade, muitas vezes dentro da nossa família e às vezes pode ser um de nós, pode ser um planejador, por que não? O médico adoece, psicólogo precisa de psicólogo, por que um planejador financeiro também às vezes não pode ter ou ter passado por alguma experiência nesse sentido? E vamos lá para essa conversa. Primeiramente, eu queria bater aqui um papinho bem objetivo sobre como você identifica que uma pessoa ela tem um transtorno de compra compulsiva. Elaine, como você identifica? Quer falar um pouquinho? Normalmente o próprio cliente já traz isso para mim. Tu já tem tido ele já tem se sentido à vontade para... Bacana. Essa dor. Mas, assim, no início, quando a gente também percebe na hora de mapear as despesas, né? Sim. É algo surreal. E a maioria, quem é compulsivo, pelo menos que eu atendi, já está com um grau de endividamento. Sim. É muito comum mesmo. Aliás, a pessoa já vem no desespero, né? Então ela já vem pra gente, ela já vem como se fosse a última esperança, né? Meu Deus, já tentei de tudo, agora eu espero que tenha um planejador financeiro que vai fazer um milagre aqui na minha vida, porque não dá mais para continuar assim. Então você já vem com essa expectativa, né? Então você já identifica ali o próprio consumo, o perfil de gasto, né, do cliente, quando a pessoa já não vai falando. E como você se sente quando se depara com clientes assim, Elaine, você quer compartilhar? Olha, para mim não é nada fácil. A grande maioria, como você falou no início, eles acabam abandonando, porque ou então eles fazem, acontecia muito comigo, eles faziam a compra e já me mandavam um WhatsApp. Então assim, eu não consigo, você percebe que aquela compra mesmo na compulsão e já está. Uma vez até lembrei, nessas do WhatsApp, a pessoa tinha comprado na Amazon, eu pedi para ligar
ele teria força para ligar, porque você pode cancelar a compra. Ele fez, era um rapaz, ele fez, mas na semana seguinte ele fez a mesma compra. Comprou novamente, não aguentou. E o que eu percebo da diferença dos clientes, e isso eu trago na reunião, não sei se faz sentido, mas de acordo com o seu curso depois, para mim fez mais sentido, que eu trabalho a consciência, eu bato sabe, eu viro aquele disco quebrado. Tudo que vai fazer na hora que acorda, até a hora que vai dormir, é difícil para a gente viver no automático, mas naqueles momentos de decisões, fica consciente, vai querer comprar, deixa para comprar mais tarde, eu bato muito, eu trabalho muito isso, e algumas vezes funciona. Não que eles não vão deixar de comprar, mas eles reduzem bastante. E aí, mais tarde, eles falam, olha, o segredo é a consciência. Nem sei se é, Lu, mas eu percebo que isso funciona demais, esse estado presente. Tanto que eu trabalho, não são todos, mas trabalho com mindfulness, ajuda bastante. Certamente, ajuda bastante mesmo. Elaine, você falou uma coisa interessante. Eu não sei, não são todos, mas alguns eu ficar ali, né? Dar aquela marteladinha para que ele esteja sempre no presente, entendendo o que está acontecendo na vida dele. Inclusive, quando a gente fez lá no curso, na disciplina de terapia cognitivo comportamental, a gente fala sobre o monitoramento da atividade cognitiva, né? Da pessoa estar ciente ali, registrar os pensamentos, a situação e o contexto. Essa é uma estratégia. E pronto, você já tem, vamos dizer assim, a expertise, você já consegue ter esse manejo, né, de você já ter uma conversa assim com o cliente, mas muitos profissionais ainda não têm, ainda assusta, né? Eu percebo que alguns profissionais parece que travam diante de um cliente que chega com a vida assim, que a pessoa fala, cara, por onde que eu vou começar? Mas eu acho que aquele planejador mais racional, como eu sempre tenho, né, sempre falo o perfil gastador, e eu aprendi. Nunca fui compulsiva, mas era impulsiva em algumas situações. E eu realmente, para mim, eu aprendi muito com o. Então, para mim é mais fácil, eu não me assusto, porque o que eu usei hoje, uma coisa que eu também faço, peço muito do lição, né, plano de ação, para a pessoa escrever, fazer um diário, principalmente nas primeiras reuniões, quando ela traz esse desespero. Então eu falo, antes de comprar, me fala qual é o sentimento, se teve briga, se teve algum, você está angustiada, se você está com raiva no trabalho, mas não gasta, é como se eu fizesse um acordo com a pessoa. Sim. E aí funciona bastante, porque aí eu estou também trazendo, nem é todo mundo que vai fazer isso, mas o compulsivo eu também falo, me manda um WhatsApp no momento que você está pensando. Para aliviar a ansiedade, né? Para tentar aliviar a ansiedade. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Isso aí é importante que você falou, porque, de fato, inclusive a principal diferença entre uma pessoa que é um comprador por impulso, diante dos estímulos que a gente tem hoje, todos nós compramos por impulso. As pessoas estão ali constantemente sendo bombardeadas por propagandas, por ofertas, e nós temos, cada um tem sua mazela, né? Eu costumo dizer, cada um tem sua mazela. E aí a gente vai lá e cai, às vezes é um amigo, é um parente que chega, tem o nosso contexto. O fato é que quando a pessoa ela é impulsiva, que inclusive é muito comum em nós, vamos falar assim de nós, Elaine, que temos TDAH, é uma das características do TDAH a impulsividade, né? Já fiz compras por impulso e não foram poucas. Então, assim, mas tá ligada a mais um fator externo, vamos dizer assim. É um estímulo, foi uma conversa, é porque eu passei num canto, é o impulso de fazer alguma coisa, fazer a compra. No caso das compras compulsivas, quando a pessoa ela tem de fato um transtorno, o processo é mais interno. Ela não precisa necessariamente de um estímulo. Ela pode estar lá no seu quarto, acordar e de repente ela pode ter aí algum gatilho e ela fixar uma ideia de alguma coisa que ela precisa comprar, né? Então,
E há todo um processo ansioso interno, há toda uma pressão, né? A pessoa fica ali, fica ansiosa, ela vai pesquisar, ela vai buscar, ela tenta se livrar daquela situação. Existe até um desejo, um esforço de se livrar daquela vontade de comprar, mas a pessoa, ela não consegue controlar isso, ela compra, existe a euforia depois da compra e depois seguido de sentimento de culpa e vergonha. Então veja, tem todo um funcionamento interno acontecendo ali, que tem características específicas que trazem mais claramente de que é um transtorno. E quando é um transtorno, vamos dizer assim, são questões também neurofisiológicas que estão acontecendo ali na cabeça dessa pessoa. Tanto que alguns casos hoje já são tratados também com acompanhamento psiquiátrico e com medicamento. Porque é uma coisa que eu peço, eu pergunto se a pessoa está fazendo acompanhamento. Eu não atendo pessoa compulsiva se ela não está em tratamento. Sim. Porque para mim não vai funcionar mesmo, tenho certeza. Uhum. E aí, no caso, você fala o acompanhamento medicamento, no caso, tratamento medicamentoso. Eu acho o tratamento medicamentoso já deveria estar, porque a pessoa que é compulsiva ela já tem a questão da ansiedade e da busca pela dopamina. Mas tratamento também, eu estou atendendo um assim, inclusive. Ele faz o tratamento psiquiátrico e eu pedi para ele acompanhamento psicoterapeuta. Sim. Por quê? Porque tomar só a medicação, e a gente não sabe, depende muito de profissionais, a gente não sabe se aquela medicação é a correta para ele, eu percebo ele muito letárgico. E acontece, dependendo. Então a medicação deu uma letargia nele, mas ele... eu não sou psicóloga, então eu não posso tratá-lo, né? Ele não vem para terapia, ele vem para o planejamento, mas eu acho que a terapia é mais, assim, não tem como dizer quem é melhor ou pior, tem que ter esse conjunto. Os dois. Para a competitividade, com certeza, porque é um vício, né? Você começa... teve uma época que eu estava atendendo advogados para interdição do compulsivo. Eu não sei se eu cheguei a falar para você ou foi em outro grupo. E eu parei, porque aquilo me fazia muito mal, mas eu vivi de perto essa experiência, porque qual que era o meu trabalho? Eu tinha que provar para o juiz, para a filha, para o filho, ou o marido interditar, a irmã, também peguei caso de interditar, que realmente ele já tinha ou perdido o carro, estava a vias de perder o apartamento, ou seja, ele já não estava capaz de associar. Uhum. E era, para mim, eu tinha a impressão que eu estava tratando alguém viciado em drogas. Uhum. Assim, fazendo esse trabalho, porque eu fazia uma reunião antes para entender, e às vezes na reunião a pessoa me pedindo de socorro, e aí no dia seguinte a filha me ligava: você não acredita, minha mãe ficou 2 horas com você de manhã, ela chegou, e eu nunca vou esquecer, eu dividi com uma turma, um dia com uma e eu chamo até paciente, que ela tinha um cartão de crédito e já estava cancelado, porque já tinha acabado o limite, já estava bloqueado, cancelado. E ela me falou que na madrugada ela fazia compras na internet com aquele número, porque ela tinha esperança que em algum momento ia desbloquear aquele cartão. Você vê o nível, né? Olha o nível, né? O nível de sofrimento, né? E essas pessoas, elas são muito julgadas. Elas são julgadas muitas vezes pela família, não compreendidas pelo próprio marido ou esposa. Então, essa já é uma pessoa muito, vamos dizer assim, estigmatizada. Ela já é uma pessoa, tem um sofrimento por trás, né? E claro que tem alguns casos extremamente críticos que não necessariamente é um transtorno de compra compulsiva, mas a pessoa pode estar num episódio maníaco de bipolaridade, que aí é quando de fato a pessoa sai, é mais como a pessoa literalmente vender carro e fazer um estrago de vida, né? Mas aí, vamos dizer assim, já é um outro contexto, mas pode aparecer pessoas nesse momento de vida, aí a conversa é o histórico que iria ajudar a identificar. Mas o fato é que a compra compulsiva tem um sofrimento, a pessoa precisa de um acompanhamento médico, já existe alguns
inclusive com tratamento, com medicamento, mas isso é o perfeito, isso é o ideal. E quando o ideal não acontece? Que é quando a pessoa, ela tem esse comportamento, talvez até vamos dizer assim, num estágio mediano, não tão crítico, não tão grave, em que nem ela mesma sabe que é um problema, ou que ela não tem, ela acha que é só, ela mesma se condena achando que é porque eu sou descompensada, é porque eu sou descontrolada, ela mesma se martiriza com o seu próprio diagnóstico e não tem, nunca teve e poderia passar a ter, de repente, através do próprio planejador financeiro, né? Então, ter essa sensibilidade de saber identificar para, tendo essa conexão com o cliente suficiente, poder, inclusive, indicar. Eu quero falar daqui nos próximos slides, daquele cliente que ele vai chegar, que possivelmente ele já tenha seu tratamento fora, mas eu queria convidar vocês, como planejadores, a ousar ter uma escuta clínica e ter uma conversa não psicoterapêutica com o seu cliente, mas uma conversa terapêutica. Queria convidar vocês a ousar, né, e ter algumas conversas diferentes. E especialmente abrir campo para que vocês possam introduzir o lado da psicologia que vocês estão estudando, que vocês estão aprendendo. Porque eu ainda percebo uma inibição muito grande, é um medo de disparar um gatilho e a pessoa começar a chorar e descompensar na frente e não saber o que fazer. É uma barreira, um medo de quebrar uma barreira ética. Eita, mas isso é coisa do psicólogo e eu entendo, é totalmente compreensível isso. Mas eu gostaria de dizer para vocês, ousem ir além. E aqui eu queria dar alguns passos para que vocês possam ir um pouquinho além nessa conversa. E literalmente eu vou dar aqui alguns exemplos, inclusive de frases, de como introduzir essa conversa com esses clientes. Eu sei que cada planejador tem a sua metodologia, então eu não tenho como saber qual é a metodologia de todos. Mas eu sei que você vai poder adaptar dentro da sua realidade. Aqui eu estou falando dentro de um contexto em que se tenha as reuniões, em que se faz o levantamento sobre a questão financeira, a situação financeira ali da pessoa, mas em que você pode deixar aberta a porta para você trabalhar o lado comportamental desse cliente. E para isso você vai precisar fazer algumas perguntas para esse cliente que desperte nele, vamos dizer assim, que já vá trazendo ali algumas reflexões sobre o que você gostaria de, até onde você poderia avançar com essa pessoa. E o primeiro passo é você se identificar, né, como um profissional que estuda psicologia e que é uma pessoa, é um planejador financeiro que também olha para essa parte comportamental. Você já pode deixar claro ali que, claro, você não sou um psicólogo, não vou fazer um tratamento, né? Mas o meu trabalho é um trabalho em que eu vou em mão dupla. Eu trabalho aqui olhando para o financeiro, mas também nós temos conversas sobre os aspectos comportamentais. E só em você abrir isso, a pessoa ela já pode se sentir mais acolhida, ela já pode se sentir mais à vontade, que ela pode trazer algumas questões, algumas dores. Em geral, isso acontece. Claro, quem fez o curso sabe que tem pessoas que têm os seus esquema de abuso, esquema de desconfiança, né? Que aí esses esquemas são ativados e nem sempre a pessoa ela vai se abrindo assim rapidamente, mas de geral funciona. E aí, primeiro, eu sei que parece uma pergunta básica, né? Qual o seu objetivo? Mas às vezes para o profissional já está tão óbvio que se a pessoa chegou até ele é porque ele quer consertar a vida financeira ou é porque ele quer fazer uma reserva, um plano de aposentadoria, ou seja lá o que for, o que raramente vai ser o caso quando a gente está falando aqui de problema de compras compulsivas, né? Normalmente é para tentar arrumar mesmo, fazer quase um milagre ali na vida da pessoa. Então, por mais que pareça óbvio, às vezes a gente deixa de fazer perguntas óbvias, perguntas simples, que são importantes, né? Então, você
explorar os objetivos do seu cliente. Eu vou ler literalmente aqui alguns diálogos para vocês entenderem onde eu quero chegar nos próximos slides. Por exemplo, que Pedro, planejador, C de Maria. Maria, que bom que você chegou até aqui para melhorar a sua vida financeira. Poderia me dizer qual o seu objetivo com a nossa parceria? E literalmente, né, deixar a pessoa dizer qual o objetivo. Ter aquele acolhimento e deixar ela dizer qual é o objetivo. Às vezes esse objetivo vem muito subjetivo. Não, eu quero ter sossego. Ah, não, é porque eu quero ter uma vida tranquila. Ou não, é porque tá ainda muito subjetivo. E aí, desde a primeira pergunta, você vai procurar explorar isso. Mas olha, preste atenção. Escuta qual é o objetivo. Por quê? Às vezes o cliente, ele chega e ele tem uma necessidade de ar. O planejador faz um mapeamento e vê que ela necessita do alfabeto inteiro. E às vezes o planejador, ele, naquele impulso de querer consertar as coisas, de querer consertar a vida do cliente, às vezes nós somos tendenciosos a querer ir ali pelo alfabeto inteiro ou ir por um ponto que é o que a gente acha que é melhor, mas que não é o que aquela pessoa acha que é melhor para ela naquele momento. Então, para trabalhar esse público, a gente precisa muito da empatia. A gente precisa, mas é muito de uma aceitação incondicional da situação daquele cliente. A gente precisa ter sim um olhar e um colo terapêutico para acolher e conseguir provocar, ajudar nesse processo de mudança dessa pessoa. Vai ser a cura? Não, mas vai ser mais um apoio, vai ser mais uma fonte de apoio para aquela pessoa que vive já nesse sofrimento, né? Se culpando, se martirizando com as finanças ali desastrosas, já com ansiedade, quem sabe até em quadros depressivos. Então, veja, escuta qual é o principal objetivo. Aqui, vamos lá na fala, no exemplo. Minha vida financeira está um caos, mas cheguei naquele ponto que eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu estou procurando ajuda para saber como organizar minhas finanças e começar a pagar as contas. Meu objetivo é organizar as minhas contas para sair dessa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho muita dificuldade em parar de comprar. Nesse caso que eu trouxe para vocês, a pessoa ela já diz, né? O meu objetivo é organizar as minhas contas. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu tenho muita dificuldade. E aí ela pode dizer, porque toda vez eu planejo fazer de um jeito, eu faço de outro e tal. Então você já percebe de cara que aqui nós temos uma ambivalência. A pessoa, ela quer organizar as suas finanças, mas ela tá meio que presa dentro dela mesma. Mas ao mesmo, eu quero, mas ao mesmo tempo eu já... E talvez pode até vir falas do tipo, eu já vi, mas eu nem sei o que que se eu vou realmente conseguir, porque eu já tentei outras vezes e eu não consegui. Pode vir falas desse tipo, né? E aí, quando você escutar quais são os objetivos dessa pessoa, presta muito atenção, você precisa ter uma conversa, vamos dizer assim, uma escuta reflexiva, para que você possa ir auxiliando e prestando muita atenção no que você gostaria que o seu cliente se escutasse dizendo, para que ela possa ir percebendo aos poucos tanto a incoerência entre o que ela quer, aquele desejo, aquele objetivo e o seu comportamento, como também mais à frente ela também percebendo a discrepância, ou seja, o quão distante está o meu eu real do meu eu ideal. E aí, quando essa pessoa fala, você faz tipo um resuminho, né? Isso é uma técnica que a gente usa muito em terapia. É um estilo, vamos dizer assim, não é nenhuma técnica, é um estilo em que a gente faz aquele resuminho para a pessoa entender que a gente entendeu, ela poder corrigir se não foi o que a gente entendeu e para que ela esteja ouvindo de volta o que ela viu, ou seja, a nossa escuta ela é reflexiva. Eu escuto, mas eu sou um espelho. Eu trago que é para essa pessoa se escutar. Então, resumindo, eu entendo, Maria, você está me dizendo que já chegou a um ponto que não aguenta mais ficar como está, que você deseja mudanças, mas parece que você está preocupada com o comportamento de compras. É isso mesmo, por mais óbvio que seja, gente, a pessoa está se escutando, tá?
está fazendo uma reflexão e ela está ouvindo o que ela disse através da sua boca de forma resumida. Isso mesmo, pois já tentei tantas outras vezes, mas sempre volto à estaca zero. Então, aqui nós vamos trabalhar a questão do detalhamento dos objetivos. Ali eu dei só um exemplozinho, é óbvio que a conversa não é só isso, né, gente? Mas qual é, vamos dizer assim, o que é que eu gostaria que vocês extraíssem disso? De focar no objetivo. Entenda, você pode perceber que a cliente precisa mudar de A a Z, mas se o principal objetivo dela foi mudar o B, então foca no B. Depois você vai aprofundando ou você vai indo por outros meios também. Detalhando os objetivos. Maria, planejador, né? Maria, nós podemos buscar melhorar tanto o lado financeiro como conversar sobre a parte comportamental. Tanto os que trouxeram os comportamentos que trouxeram você até aqui, quanto os que podem te ajudar a agir de uma forma mais coerente com os teus objetivos. O que você acha? Se você estiver de acordo, nós vamos começar entendendo em que ponto você está hoje. Porque é interessante você dizer isso e você perguntar o que é que a pessoa acha, o que é que ela pensa sobre. Porque pode ser que ela não queira, pode ser que ela realmente em algum momento ela não se sinta à vontade de falar mais abertamente da vida dela, tá? Mas quando a gente pergunta, a gente já dá autonomia para essa pessoa e ao mesmo tempo a gente já fica com mais liberdade de continuar uma conversa sobre a parte comportamental. E aqui no exemplo a cliente responde: sinto até vergonha de mostrar os meus números. E aí o planejador pode dizer, quando você perceber que o seu cliente está envergonhado, constrangido, tem aquela postura corporal assim meio caída, então uma coisa que a gente faz muito na terapia é normalizar a situação. Porque pessoas que têm algum problema muito comprometedor, elas tendem a pensar que o problema delas é único. É como se o problema delas, se não é único, mas é o maior do que de todo mundo. E quando você normaliza a situação, você baixa um pouco a ansiedade do cliente e ele também se sente mais acolhido. Nessa situação, por exemplo, poderia se dizer: Maria, não se preocupe, pois eu já estou acostumada a lidar com situações semelhantes. E o meu papel aqui não é te julgar, mas fazer uma parceria com você em busca de seus objetivos. Então, ponto-chave: acolher, normalizar a situação para que ela não se sinta aquele patinho feio, a pessoa mais desmantelada da vida, mesmo que seja, tá, gente? Mesmo que pareça ser, né? Melhor dizendo, mesmo que pareça ser, gente, já chega o que a pessoa já se olha, já se cobra, ela não precisa de mais um olhar julgador sobre ela, né? Então normaliza. É comum, inclusive isso aqui é uma prevalência em 8% da população, né? E os últimos estudos nos Estados Unidos têm já revelado uma prevalência de 8%. Então veja, é uma coisa que acontece com muita gente. Isso é o que foi diagnosticado, fora o que não foi diagnosticado. Eu tô aqui para te ajudar e usar a palavra parceria. Por quê? Para você já ir introduzindo a ideia de que é uma parceria, de que não é você que vai ser a causa das mudanças da vida dela, né? Mas que é uma parceria que vai envolver a tua dedicação como profissional e que vai envolver a dedicação da pessoa. Então, desde o princípio é muito interessante e que a nossa conversa com esse cliente realmente se siga com esse objetivo de parceria. E aí, vocês vão começar esta conversa, né, em que se abriu portas para se trabalhar o lado comportamental e o lado financeiro. Nas aulas, nas conversas já com alguns profissionais, eu percebo que às vezes o profissional diz assim: em que momento é que a gente pode entrar com essa conversa mais do comportamental? Às vezes a pessoa até já estudou finanças comportamentais, mas ela talvez, alguns profissionais tenham a impressão, né, que ainda fica inseguro sem saber onde que vai inserir essa conversa do comportamental. Por isso que eu já estou trazendo esse modelo dialogado para que essa conversa ela venha desde o princípio, ok? Claro que vocês vão entrar no decorrer, né, do que vai acontecendo.
Então, uma sugestão que eu trago aqui nos exemplos é: você conversou, você entendeu, você acolheu, você ouviu quais são, a grosso modo, os objetivos do cliente. Comece desde já e trazendo a consciência para o cliente do ponto em que ele está. Por quê? Porque o ponto onde ele está vai servir de referência para você em todas as reuniões, tá? Então, eu até sugiro que você monte um quadrinho. Esse quadrinho aqui é para você, como profissional. Então, o cliente nem tem que estar vendo. Ou você pode fazer junto, compartilhar uma tela, né, e preencher junto com o cliente. Fica a critério. O fato é que depois você pode aprimorar esse quadrinho, adicionar informações, né, também a partir da sua percepção, para ser o teu guia dali para frente. Então, fulano, como está a sua situação financeira? E aqui você começa a fazer aquilo que eu não vou ensinar vocês a fazer, porque já é o que vocês sabem fazer e muitos muito melhor até do que eu. Que é você fazer literalmente onde a pessoa está do ponto de vista financeiro, né? Que é o mapeamento que vocês já fazem. E daí você vai fazer da mesma forma que você fez um mapeamento da situação em que a pessoa já está. Você conversa com o cliente. Qual é o ponto em que ela está em termos de comportamento, tá? E aqui, gente, eu particularmente, eu nem aconselho já ir com, vamos dizer assim, testes ou com coisas, assim, ou com muita medida, né? Com muita psicometria ali, formulários. A princípio, eu acho que pode ser bom você gostar, beleza. Eu, Luciana, particularmente, gosto mais de ir na conversa. Então você pode falar, né, sobre fazer esse mapeamento do comportamento, mas de uma forma muito natural, sem ser aquela coisa entrevista, né? Ó, falando, você já me sinalizou desde o início da nossa conversa que você percebe que o teu comportamento, a tua dificuldade, né, de se controlar, de se organizar, isso tem te afligido. Eu já senti, eu sinto que você tem um sofrimento sobre você quando você faz uma escuta reflexiva, aqui abrindo parênteses, quando você faz uma escuta reflexiva e você faz vamos dizer assim, um resumo complexo, né? Você meio que traz à tona as falas da pessoa e nesse resumo complexo você revela ali uma percepção sua. Em que ponto que você está hoje no que diz respeito àquilo que você faz que você não gostaria de fazer? O que você faz hoje que você não gostaria de continuar fazendo ou que você já tentou mudar? E aí você explora com esse cliente. Eu estouro meu cartão de crédito, eu entro no cheque especial, eu sinto vontade de... Meus gastos são mais para mim. Tudo que eu gasto mais é mais para mim, às vezes eu não gasto para família, por exemplo. E aí você pode ir fazendo perguntas abertas à medida do que você for recebendo essas respostas para ir aprofundando. Então, eu não gostaria mais de agir dessa forma. Aí você explora isso. O que a pessoa está fazendo hoje que ela gostaria que fosse diferente mais no futuro. E assim como você mapeou a situação financeira, mapeia o ponto que ela está hoje quanto aos comportamentos. Até o mais bobinho, gente, é importante, tá? Porque se a pessoa falou, é porque é importante para ela. Mais bobinho pra gente, né? Então, feito isso, você vai ter uma conversa com esse cliente agora sobre discrepância. Você vai desenvolver um pouco a conversa sobre discrepância. Porque você entendeu como é que ele está hoje, você já tem mais ou menos, né, dos objetivos que a pessoa tem, a grosso modo, e aí você pode trazer uma reflexão, né, mostrando para esta pessoa o ponto em que ela está e o ponto onde ela quer chegar e que há realmente uma discrepância aí na situação. Mas lembra, mostrar, né, trazer, desenvolver essa discrepância não é literalmente assim apontando ou acusando. É numa conversa terapêutica.
fulano, eu percebo que você já me falou que você gostaria de fazer isso, isso e isso, mas até aqui você vem fazendo isso e isso e isso. O quanto que para você isso te incomoda? Entende? Que é para vocês deixar a pessoa falar o quanto que de fato a incomoda, até para saber se incomoda mesmo. Porque por mais absurdo que pareça, tem algumas pessoas que elas estão num estado de evitação tão grande que elas não sentem mais a dor, elas dessensibilizaram, né? Então elas não sentem a dor, mas vamos partir do princípio de que seja uma pessoa que sinta, né? Então você pergunta como que a pessoa escuta, mas vai que seja uma pessoa que parece não sentir, aí você pode entrar com outras perguntas, né? Por exemplo, digamos que a pessoa falou, eu já me acostumei a viver assim, eu já tô querendo aqui, assim, organizar para ver se não piora, ou ela traz uma resposta que parece que ela tá dissociada, desconectada com a realidade. Aí você pode trazer uma pergunta onde ela vai observar essa discrepância. Tá, fulano, mas então você está me dizendo que você quer alcançar isso aqui, sabe? Né? Lá nos exemplos. E você mas ao mesmo tempo você estava dizendo, me parece que não é uma dor tão grande assim. Você percebe se isso tem comprometido a tua vida, o teu bem-estar de alguma forma? Como que você percebe isso? Para deixar a pessoa se ouvir, né? Ela vai perceber, vai cair na ficha ali, a ideia é ela cair na ficha da discrepância de comportamento. Mas se a gente fizer uma pergunta meio acusadora, tipo, tá, quer dizer então que você quer chegar até aqui, mas até aqui você só faz tudo o contrário. Ela já sabe que ela já faz tudo o contrário. E a vontade é dizer isso mesmo, eu sei, eu entendo da vontade. Mas, lembra, essa pessoa ela já chegou super envergonhada, de modo geral. Não somos nós quem vamos meter o dedo na ferida. Então, vamos lá. Dividindo essa apresentação em 2 tempos. Até aqui, você estava levantando problemas, entendendo o contexto, entendendo a situação, entendendo a grosso modo o que esse cliente quer. Você já sabe onde é que ele está do ponto de vista financeiro e você já sabe onde é que ele está do ponto de vista comportamental, do que a pessoa está dizendo que ela faz, mas que ela gostaria de fazer diferente. Você vai registrar o que ela faz, que ela julga como sendo errado, ok? Como você já tem essa base toda, a partir daqui, as conversas não serão mais sobre problema. As conversas serão direcionadas para que a pessoa se escute sendo conduzida para a mudança, tá? E aí eu vou dar uma pausinha até para tirar a dúvida aqui. Elaine, até aqui, me fala, como que tá para você? Faz algum sentido dentro? Você consegue imaginar encaixando esse discurso dentro do teu trabalho? Não, total. Inclusive, coisas que a gente erra lá atrás, né? Eu lembro lá nos primeiros atendimentos, quando eu pegava esse público, eu comentava que é a tal do desenvolvimento da discrepância. E, então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, não, eu quero gastar menos com vestuário. Aí na semana seguinte, no mês seguinte, vinha aquele valor. E eu falava de uma forma mais julgadora, mas você falou que queria gastar menos vestuário, mas olha, você dobrou o valor. Quer dizer, aí a pessoa ficava pior. Então a gente erra e vai percebendo, né? E hoje eu não entro muito no detalhe, eu vou lá no resultado final. E aí se eu percebo que continua aquele gasto, aí eu pergunto. Parece que a gente é idiota, né? Que a gente não viu a planilha, mas eu faço essa pergunta, assim, onde que você acredita que você tenha gasto mais ou que não foi coerente com o que você estava buscando? Eu já sei onde está, porque eu estou vendo a planilha. Mas porque antigamente, lá atrás, eu já ia direto na ferida, assim, e abria e
Metia o dedo na ferida e a pessoa ficava se sentindo pior do que estava. Exatamente, porque sabe o que eu falo? Tanto que eu falo muito isso no início, que eu não sou mãe de ninguém, não sou professora que vou ficar ali, que eu não falo parceira, mas que eu sou uma orientadora mesmo, né? Que eu vou conduzindo, e se ela quiser vir comigo vai ser mais rápido e fácil, né? Mas eu falo muito porque eu era meio mãezona mesmo, professoral. Eu até usava esse termo, assim, sabe? Eu falei, nossa, lá atrás eu era muito professoral. E cobrava, né? Porque quando você faz essa pergunta, você meio que cobra, né? Exatamente. Agora, Lu, Oi. Você colocou a pergunta de uma forma bem, bem legal, mas eu acabei não anotando, que é quando você pergunta para a pessoa, você percebe quando está incoerente, né? Qual que é a pergunta mesmo que você fez? Eu queria até anotar. Foi alguma que eu citei aqui ou alguma das que estava no slide? Não, que você acabou citando. Que a pessoa está incoerente. A pessoa está muito incoerente, que ela não... ela foi com um plano de ação e ela volta no mesmo padrão, e para não julgar, né? Você faz a pergunta assim, você percebe que isso está... Aí eu acabei... você vai fazer você escutou, né? Você está trazendo uma forma que a cliente, ela escute a voz dela sendo retornada através de você. Você já tem me falado que você quer mudar isso, isso e isso. E aqui eu percebo que você... já fez diferente, né? Ou teve esse comportamento que você mesmo já diz que te incomoda, e o quanto que isso tem comprometido a tua vida. Entende? E aí você vai vir uma resposta, e dessa resposta, se você não for satisfatória, né, para que o cliente reflita e se escute, você pode fazer outras em seguida. E isso, se for uma pessoa desconectada, que aí é que a incongruência é grande mesmo, aí é que a incongruência e a discrepância é grande mesmo, que é quando a pessoa quer, né, e ela ainda não se conecta com a dor. Ela sabe que ela tá fazendo tudo errado, mas é como se ela dissesse, eu tô fazendo tudo errado aqui, mas tipo assim, fazer o quê, né? Fazer o quê? É meu jeito! Tipo assim, eu não consigo. A pessoa fala, eu não consigo. Daí eu costumo trazer ela lá pra perguntar, por que você acha que, né? Por que você buscou a ajuda profissional? Qual era a sua dor? E começa a trazer tudo de novo. E às vezes funciona, e às vezes não vai mudar. Aqui você vai focar nisso. Você vai focar nessa conversa de ajudar ela se ouvir, ela tirar de dentro dela o que é que está comprometendo a vida dela, tá? O que é que eu percebo que tá, de repente, que para você, vamos dizer assim, se for um caso que você não perceba tão grande sofrimento, né? Você pode dizer, eu tenho a impressão que apesar de você querer mudar muito, parece-me que não é uma dor tão grande, não sei, vai depender da fala da pessoa lá, né? O fato é que você vai fechar dizendo, mas o quanto que isso tem comprometido a tua vida, o quanto que isso tem comprometido a tua família, o quanto que isso tem comprometido os teus sonhos, sabe? E aqui nesse ponto, eu não coloquei nessa apresentação, mas cabe a balança decisional que eu ensinei para vocês no curso, na disciplina de terapia cognitivo-comportamental. Se você vê que a pessoa ela tá mais assim, tipo, como se eu quero isso, mas isso aqui que tá um desastre, não tá. Parece que eu tô meio dormente, né, com aquilo ali. Aí, ainda aqui, antes de passar para não mais conversa sobre problemas, você pode colocar a balança decisional. Então, fulano, qual que você vê que é as vantagens de você permanecer nesse comportamento? E explorar de verdade, na real, às vezes a vantagem tem muita vantagem. Se a pessoa está no comportamento é porque tem vantagem. Pode ser o mais absurdo que seja. Eu me sinto aliviada, alivio o meu estresse. É uma forma, às vezes eu tô tão atormentada com o menino, com o marido, com o trabalho, e quando eu compro, nossa, me dá um alívio. E aí você seja muito justa com essas vantagens. Deixa a pessoa falar as vantagens. Quais são as desvantagens?
Aí na desvantagem, você deixa a pessoa dizer a desvantagem, se conectar com a desvantagem. E nos dois pontos, qual que está comprometido? Por que vale a pena esta mudança? Aí você pergunta, por que vale a pena esta mudança? Entende? Que já faz parte das conversas seguintes. Então perceba, isso aqui, esse diálogo, ele pode acontecer em uma reunião, ele pode acontecer como pedaços de conversas dentro de mais de uma reunião, vai depender da metodologia de vocês. Se você começar, vamos dizer, você está dentro do contexto de planejamento, então ali você chegou, viu o orçamento, você pode fazer as suas observações em relação ao acontecido financeiro, né? E depois você fazer uma ponte para a conversa sobre mudança. Fazer uma ponte dentro daquilo que você está discutindo, sabe? Às vezes é uma pergunta-chave que você faz, ou na situação em que o cliente ele chega com aquele desastre que você não tem muito o que fazer ali, então você vem para essa conversa. Por isso que eu falei, anota onde a pessoa está, porque ali vai ser o seu guia, né? E especialmente aqui, esse aqui vai ser o seu guia, aquele vai ser o seu guia, vai ser o seu benchmark. E aqui mais ainda vai ser o seu guia. Vou até fazer uma correção. Aqui vai ser o seu guia, especialmente. A partir daqui, você já sabe dos problemas, ele já sabe dos problemas, todo mundo sabe dos problemas. As conversas serão direcionadas para mudança. Toda pergunta que você fizer, você vai procurar estruturá-la de uma forma em que a pessoa se escute, não se depreciando mais, mas que ela se escute partindo do princípio que alguma coisa de boa ela fez, que alguma coisa ela já conseguiu superar, que alguma coisa ela conseguiu evoluir. Gente, se ela tinha que andar 1 milha e ela andou 1 passo, comemora como se ela tivesse andado 10 milhas. Porque essa pessoa, na maioria das vezes, ela já está tão invalidada pelos outros e por ela mesma, que a sua validação de um pontinho de coisa boa que ela faça vai causar mudança, vai empurrar a pessoa para a mudança, né? Para melhorar, pelo menos, melhorar a dor, diminuir a dor dessa pessoa, tá? Então, assim, essa validação, a gente tem que ser validador, né? E aí, ó, teve aquela conversa de onde você está. Aí agora é a conversa onde você quer chegar. E aí você vai traçar no financeiro. Onde é que eu quero chegar? Aí aqui você vai no detalhe. Como eu falei, eu não vou ser, vamos dizer assim, chover aqui no molhado nas partes do financeiro que vocês sabem muito bem. Mas assim, conversa aqui onde é que a pessoa está. Lu, eu quero comprar um apartamento. E a pessoa está devendo até a alma, né? E aí você pode fazer uma pergunta assim: fulano, você se percebe, você acha que esse apartamento seria uma coisa que daria para você comprar daqui a X tempo? Digamos que a pessoa falou, quer dizer, você acha que dentro do que está aqui, do que você já me falou, assim, você sabe, que daria não, né? Então vamos fazer o seguinte, o que você acha da gente começar com pequenos passos? Qual é o ponto do lado financeiro que você quer chegar, que você consegue acreditar que daqui a 1 mês, daqui a 2 meses você consiga fazer? Você traz para a pessoa refletir. A vontade de dizer, criatura, cai na real, tá bestalhada, tá vendo aqui que tu tá devendo até a alma, tá pensando em comprar carro, apartamento? Eu sei, dá vontade de dizer. A vontade de dizer é isso. Mas vamos respirar fundo, vamos entender que aquela pessoa ela não nos contratou para levar bronca e vamos acolher e vamos tentar ajudar, tá bom? Então veja de onde ela está, né? Onde ela quer chegar no financeiro e aqui no comportamental do mesmo jeito. Então você vai trazer de volta a conversa sobre mudança e focado em conversa sobre mudança. Fulano,
Que comportamento você acredita que pode te levar para os teus objetivos? A pergunta é por aí. Que comportamentos você acredita que pode levar para os teus objetivos? Ah, não sei, eu acho que se eu começasse, talvez se eu cancelasse meu cartão de crédito, ou aí você, que mais? E aí você vai explorando nessa conversa. Lembra, não induz. Acredite que o cliente já tem respostas dentro dele. Ele só precisa buscar, ele só precisa ser estimulado. Toda essa conversa é parecido com um diálogo socrático que vocês já aprenderam lá no curso. Partindo do princípio estoico que as pessoas elas já têm grandes potenciais dentro delas e que muitas vezes a gente só precisa ajudar elas a explorar. As respostas que vêm delas são as respostas que elas se engajam. Quando a gente diz para elas o que é melhor para elas, elas não se engajam. Quando elas mesmas encontram as respostas dentro delas e elas vão externalizando isso, e se tiver muito grande, a gente ajude ela a resumir para começar com pequenos passos, é muito mais fácil da pessoa se comprometer, tá? Então pergunta, o que comportamentos ela acredita que pode levar aos objetivos? E aí lista e explora. Esse é seu grande guia. Aquele lá é um guia e esse é o grande guia, que vai te conduzir para todo o resto do teu atendimento com o teu cliente. Então, aqui, deixa eu puxar esse aqui que eu não tô vendo direito. Agora você vai seguir em frente com o seu atendimento em conversas sobre mudanças. Eu tô partindo do princípio que você já fez todo o levantamento, né? Então, digamos que aqui seja uma outra sessão. Procura em cada sessão fazer uma recapitulada do que vocês conversaram na semana anterior, especialmente da parte comportamental. Não sei se vocês já têm o hábito de fazer isso, né? Mas é legal você dar uma recapitulada. E especialmente nesse contexto daqui para frente, em que você conversou com a pessoa sobre onde ela quer chegar, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista comportamental. A partir daí, você vai direcionar para uma conversa para explorar ainda mais os objetivos dessa pessoa, conectando com os valores dela. Uma das formas mais eficazes, né, de você ajudar a pessoa a mudar é quando ela está 100% conectada com os valores. Isso eu não estou falando de uma pessoa com oneomania, qualquer pessoa, né? Então, esse aqui que eu estou falando, esse passo a passo, é para ajudar vocês a inserir uma conversa comportamental, especialmente numa pessoa que ela vem com esse quadro. Mas isso aqui pode ser usado em todos os atendimentos de vocês. O que vai mudar vai ser os exemplos. E aí é muito importante que você explore ainda mais os objetivos e as razões para a mudança. Porque às vezes a razão para a mudança é apenas aliviar a dor e não necessariamente ter uma vida melhor. Às vezes a pessoa ela só quer aliviar uma dor. Quando você explora mais os objetivos e conecta com valores, você abre a percepção do cliente a respeito daquilo que ele mesmo passa a perceber que é legal para ele, que talvez ele nem acreditasse que poderia chegar, e você gera esperança. Você ajuda o cliente a ter esperança, né? Então, explora. Fulano, lembra o teu guia? Meu objetivo é esse. Fulano, por que esse objetivo é importante para você? Meu objetivo é zerar a conta X, conta Y, meu objetivo, você vai pegar lá, por isso você vai estar olhando para lá, mas não mais para falar do que ele não faz, mas para explorar. Por que isso aqui é importante para você? Porque aí eu já vou, sei lá, já vou poder dormir mais tranquilo se eu fizer isso. E aí, e o que isso pode representar para você? Você pode até continuar nessa conversa, tá? Explorando muito o porquê que é importante. Quais são as coisas mais importantes na sua vida, fulano? Nesse momento você pode começar a introduzir essa conversa sobre valores. A pergunta é, quais são os seus valores? Deixa a pessoa confusa, eu já percebi, eu fazia assim. E eu comecei a perceber que quando eu fazia essa pergunta para a pessoa, quais são os seus valores? Às vezes a pessoa ela não sabe muito o que é um valor, ela fica até meio
com vergonha de dizer ou de dizer errado, sabe? E só tem uma coisa que vem na cabeça delas: Deus e família, das que estão religiosas, né? Então elas não sabem falar muito de valor. Então você pode perguntar: quais são as coisas mais importantes na sua vida? Que vai vir todo o resto. Porque aí a pessoa vai começar, ela vai saber explicar melhor. A coisa mais importante na minha vida é a minha família. Iria lá se você fizesse perguntas sobre valor? Iria. Mas então, como essa mudança que você está me dizendo que você quer ter, pode te conectar ou te aproximar mais do que é mais importante para você? E aí essas perguntas vão te guiar. Essas perguntas você vai usar ela constantemente. Fulano, por que essa X mudança é tão importante para você? Por isso. E como isso te aproxima ainda mais de tal coisa que é importante para você, que é para ela se escutando. Tal coisa é importante para mim por isso, e isso vai refletir naquilo ali que é para mim, que é a coisa mais importante. Oi, Elaine, pode falar. Sobre valores, eu faço no meio da reunião, quando eu começo a perceber que tá também tendo essa desconexão, eu tenho uma ferramenta que eu coloco, porque as pessoas nem todo mundo sabe ou paralisa quando pergunta quais são os valores. Então eu coloco frases, não, palavras. Justiça, família, status, tem umas 20. E eu peço para ela, a partir daquelas palavras, escolher o que é mais importante nesse momento para elas. Sim. E muitas vezes eu faço isso para mostrar para ela que quando ela está em conflito, é porque ela está indo contra valores dela. E é a realidade. E aí é uma forma de até a pessoa entender o que são valores, né? Então, sim, por exemplo, ela tem um valor de família muito forte. Só que ela está gastando horrores, ou seja, ela está tirando a segurança dessa família. Sim. E aí eu trago para mostrar que a segurança ela tem que estar em primeiro lugar, e por isso que ela fica nesse conflito que ela quer mudar e não consegue, mas em função de valores que não estão batendo. Não sei se é a forma correta, mas ajuda bastante o cliente a refletir. E é muito engraçado que teve duas vezes, um cliente que colocou como status, o que era muito importante para ele. Aí eu percebi que ele ia ter que ganhar muito dinheiro, ele tinha que fazer dinheiro. E eu trouxe isso na reunião: olha, se para você isso é muito importante, não dá aqui para a gente ficar reduzindo. Você tem que ir para o outro lado, você tem que fazer mais dinheiro, né? E para mim faz muito sentido essa forma que eu faço. Porque as pessoas gostam de falar de si, né? As pessoas amam. Quer dizer, em geral, as pessoas amam. Tem então, essa parte de valores eu acho bem legal você ter falado, porque às vezes a gente vive numa relação, né, com conflitos, sim, com a situação mesmo com dinheiro, e aí quando você vai ver que você está indo contra valores seus mesmo. Exatamente. Olha, tem até uma tabela de valores. Se você jogar na internet, tem várias tabelas de valores que, como você falou, você já traz ali para a pessoa, né, ver o que é mais importante. Não é uma questão se é o certo, se é errado. O certo é o que funciona. Até pra gente entender também, né? Eu particularmente gosto de perguntar primeiro pra pessoa agora, né? Porque antes eu já testei e eu vi que tinha como assim, valor? Aí literalmente eu já tenho que mostrar. Eu particularmente gosto de começar com o que a pessoa acha que é o mais importante pra vida dela, porque já começa partindo dela. Aí depois você pode complementar, pra completar a lista de valores. Mas ver o que sai primeiro de dentro dela. Porque a primeira coisa que vier na boca dela é a coisa mais importante da vida dela. E é nesta que você vai lembrá-la com mais, vamos dizer assim, que então, possivelmente... Fazendo essa pergunta em primeiro lugar e depois mostrando isso, as outras, aí já fica até mais fácil, né? Exato. Para ela identificar, né? Bom, como eu te falei, não é o jeito certo. Eu gosto da ideia de perguntar assim, para que já venha de pronto
o que é mais importante para a pessoa, né? Para que já venha dela sem ela, vamos dizer assim, embora ela vai ver a lista e vai ajudar, e eu acho importante colocar a lista, mas ali já veio o que está no coração, as primeiras coisas que estão ali no coração. Porque às vezes a pessoa ela pode ver umas coisas e ela achar bonito. E pode ser que ela se sinta constrangida em não marcar aquilo ali, porque, como assim? Por exemplo, lealdade não é um valor para mim. Entende? Pode, às vezes acontece, né? Mas enfim, a lista é útil e inclusive tem, e aqui eu tenho uma tabelinha lá na frente que vai ter inclusive para vocês botarem a lista. Eu sempre falo que é que quando eu aplico isso, a gente já está num nível de um vínculo muito forte, né? Que a pessoa já se despiu, né? Então eu não, como aconteceu acho que foram 2 clientes que colocaram status, né? Como valor. Mas eu não peço nem para escolher um, eu peço para escolher 2 ou 3 palavras, né? Mas a pergunta primeiro, acredito que faz muito mais sentido perguntar primeiro e depois para complementar. Porque testa. O que for melhor é o que tu faz. Aí aqui numa conversa, né, sobre valores. Planejador, Maria, você me disse que família é um valor para você. Lembra da questão dos resumos e de você ecoar de volta a voz do cliente? Então sempre traz esse eco. Maria, você me disse que família é um valor para você. Como diminuir as compras te conecta mais com esse valor? Partindo do pressuposto que a pessoa respondeu lá atrás, né? Acho que eu posso começar diminuindo as compras. Aí o cliente, eu vou conseguir dar uma condição melhor para meus filhos. Planejador, Maria, eu fico muito feliz que tu tenhas essa clareza, o elogio, a validação. Não é todo mundo que tem a clareza sobre o que é um valor, sobre qual vai ser o resultado de uma mudança de comportamento direto naquele valor. Então, elogia. E sendo genuíno, é claro. Você acaba de me dizer que uma das coisas mais importantes da sua vida é a família e que uma coisa que você deseja fazer é reduzir suas compras, pois assim você poderá dar condições melhores para os seus filhos. O que você acredita que pode fazer esta semana para a coisa mais importante da sua vida? E essa pergunta é chave. Para você não passar uma tarefa, mas para você deixar a pessoa dizer o que é que ela vai fazer. Entende? Então você traz uma reflexão, você pega a própria fala do cliente para que ele se escute sobre aquilo que é importante para ele, você valida aquilo que o cliente mesmo disse, de que comportamento ele poderia ter para que ele pudesse se conectar com esse valor, né? Diminuir essa discrepância, e aí você faz a pergunta-chave. O que você poderia fazer essa semana que possa estar em direção àquilo que é mais importante para você? Porque aí você tirou os objetivos lá daqui a 1 ano, 2 anos, 3 meses, 6 meses, e você está mostrando para essa pessoa que existe alguma coisa dentro dela que ela pode fazer essa semana já. E pode ser, gente, a coisa menor possível. Isso já é um motivo de motivação, Meu Deus. Isso já ajuda a pessoa a se sentir motivada. Por quê? Porque a motivação, ela aumenta à medida que a pessoa vai acreditando que ela pode fazer coisas. A alta eficácia, né, é você desenvolver, ajudar o cliente a desenvolver essa alta eficácia, que é acreditar nela mesma, acreditar que ela é capaz de fazer alguma coisa. Eu estou tratando uma pessoa essa pessoa tem um transtorno de vigilância financeira. E essa pergunta, assim, é chave, assim, tem sido muito importante nesse trabalho. E quando eu pergunto para essa pessoa, o que é que a gente pode fazer essa semana? O que é que você acha que dá para fazer essa semana para que você consiga andar em direção a isso que é tão importante para você? E na primeira vez que eu fiz essa pergunta, a pessoa falou assim, para mim, eu acho que seria eu não anotar,
Porque lembra, vigilância é o contrário, né? Enquanto a gente luta para as pessoas anotarem, aí a pessoa que tem problema de vigilância financeira, a minha luta é para a pessoa parar de anotar, porque a pessoa anota compulsivamente, né? Para ter aquele controle. E não fui eu que dei a meta para a pessoa parar de anotar. Não fui eu que disse, deixe de anotar só isso ou só aquilo. Em todo o processo, a pessoa foi estimulada a ela encontrar formas que ela acredita que ela pode começar nessa mudança. E aí ele falou isso e eu achei assim fantástico. E aí quando foi na semana passada que eu apliquei a escala de 1 a 10, o quanto que ele naquela semana evoluiu em relação ao que é mais importante para sua vida, ele saiu de um 1, que estava assim, no início, para um 5 em uma semana. Eu super comemorei. Por quê? Porque foi um comprometimento que ele fez com ele, dentro daquilo que ele poderia fazer. E que parecia uma coisa simples, mas para ele não era tão simples. E quando ele conseguiu alcançar esse objetivo, ele falou assim, que foi na semana, nossa, eu me senti aliviado. Foi na semana que a gente conversou sobre o resultado, eu me senti mais aliviado. Eu não me lembro quando que foi que eu me senti assim. Por quê? Porque a pessoa, ela tá fazendo coisa que ela mesma escolheu o que ia fazer, que ela acreditou que ela ia fazer e que ela implementou. Se eu mesma tivesse dito, olha, você tá tenso porque você não consegue parar de anotar as coisas, deixa eu te passar uma tarefa, essa semana não anota nada. Eu ia causar um bloqueio nele, ele ia ficar ansioso pelo medo de não anotar. A partir do momento que eu estimulo ele a encontrar dentro dele a resposta e ele mesmo se comprometer com, nem que seja o mínimo passo que ele pode dar ao cliente, motiva ele, entende? Ia falar, Eliane, tua mãozinha tá levantada. Não é nada, não. Mas assim, ficou claro esse desfecho? E aí, o que eu sugiro? Lembrando, vocês vão passar um enquadre das conversas direcionadas para a mudança. A conversa vai ser menos sobre o que deixou de ser feito e vai ser mais sobre o que você conseguiu fazer. Entende? Olha, se a pessoa ela chegou a outra reunião e ela tiver de 100 que ela tem que fazer, ela tiver feito 0,1, não foi nada que ela não fez. Ela fez 0,1. Comemora com ela esse 0,1. Por quê? Porque ela já acredita que ela não é capaz. Ela já vem há tempo tentando e não consegue. Dentro dela já está o fracasso. Então, uma fagulha é um motivo para comemorar, para essa fagulhazinha aí e gerando uma chaminha de vontade, né, de acreditar e esperança em si mesmo para mudar. É uma coisa que eu tenho usado bastante, especialmente mais recentemente, porque eu tenho visto que tem funcionado muito bem. Isso aqui são perguntas-chave que eu tô trazendo para vocês, porque eu já testei e eu tô vendo assim um resultado maravilhoso. E eu recomendo que você feche a sua semana, da sua sessão, do seu mês, conduzindo uma conversa sobre mudança e fazendo essa pergunta: o que você gostaria de evoluir esse mês? O que você gostaria de evoluir essa semana, esses encontros semanais? E deixa a pessoa dizer. E seja lá o que for que ela diga, concorda e combina com ela que será assim. E aí depois você retoma. Faz o teste. Depois vocês me contam, tá? E daí vocês vão explorar com a pessoa, né, a questão o porquê que esse trabalho que eu estou fazendo com você, o porquê que vira a mim, o porquê que isso que a gente está fazendo é importante para você, que foi a pergunta inicial. E aqui você pode trabalhar a questão dos valores. O que eu posso fazer para? Você vai, digamos que a pessoa falou família, ou saúde, ou como a Elaine falou, fez a listinha, tá lá a questão, depois que você traçou com o cliente os seus valores, o que eu posso fazer para? Isso aqui você pode fazer mensal, ou você pode fazer semanal, mas sinta se o cliente está pensando que, nossa, meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que dar essa resposta. Veja,
repito, o cliente já tem esse fracasso dentro dele. Quando a gente impõe como uma tarefa, ele já vem achando que se ele não der conta, e o fato de ter a tarefa, com a palavra tarefa, que eu sempre tanto gostei, e ultimamente eu tenho refletido muito sobre isso, e não estou mais passando a tarefa, mas eu estou deixando a pessoa dizer o que é que ela quer, alivia a tensão. E você pode usar esse exercício de perguntar o que ela pode fazer em prol desses valores, tanto de uma forma mais macro como de uma forma mais micro. Que é desde, eu vou deixar de comprar um sapato para mim e eu vou comprar um sapato para minha filha, porque eu percebo que eu só gasto compulsivamente, mas o meu gasto é só comigo. Pode ser a coisa mais simples, mas é uma conversa em direção a uma mudança. Eu vou pelo menos fazer uma consulta com o dentista. O valor para mim é saúde. Eu vou pelo menos fazer uma consulta com o dentista. Ou eu vou quitar, né? Eu vou me programar para quitar nem que seja uma parcela daquele crédito de 100 vezes. É alguma coisa, é um passo em direção à mudança. O passo em direção à mudança, um tiquinho de cada vez, vai acendendo a esperança de que a pessoa pode, certo? E aqui eu até trouxe um quadro que eu estou usando também com meus clientes, que eu estou gostando também de usar esse quadro, porque é as perguntas de escala. Eu já falei para vocês sobre a TCC nas perguntas de escala, né? Lembra que eu falei que vocês iriam fazer o levantamento lá no início sobre onde a pessoa quer chegar, tanto da parte comportamental quanto da parte financeira? Esse aqui é um quadro de acompanhamento, que aqui e acolá, nas reuniões, vocês podem vir com esse quadro de acompanhamento. E, gente, olha, pelo menos comigo tem funcionado. Não atendo só o planejamento, né? Eu tenho uma mentoria psicofinanceira. Eu sempre explico para o meu cliente que o meu planejamento eu vou trabalhar, grande parte é a parte financeira, né? E uma parte é a parte comportamental, porque o comportamental é em tudo. E a minha mentoria, ela é mais comportamental, ela é 70% literalmente terapêutica. Por isso que a mentoria é psicofinanceira. E eu tô com um casal que é interessante, que a gente começou o trabalho e o objetivo deles era ter clareza do orçamento. Eles diziam assim, eu quero chegar tipo no meio do mês e eu dizer assim, eita, vai ter tal coisa para comprar, eu quero saber se eu vou poder comprar. E olha, passou tempo e eles nada que eles não anotavam, e toda vez e nada que não anotavam. E eu fazendo conversa para mudança. Beleza, não anotou, olha, mas isso aqui, você já sabe, é importante. Não, eu sei, é importante, a gente vai fazer, Lu. Lembra aquela frase que tu falou até para mim uma vez? O cliente parece que faz para mim, né, Eliane? Você falou, Lu, eu fico chateada porque parece que ele tá fazendo para mim. Ele diz, olha, eu vou preencher a planilha e vou aí para reunião. Então, mais ou menos isso. Eles tinham a sensação que eles tinham que fazer para mim. E aí, quando eu mostrei esse quadro aqui para eles, depois de algum tempo, de algumas sessões, são um pouco mais de 2 meses. Depois já tinha se passado aí umas 4 ou 5 sessões, eu peguei e trouxe esse quadro, pontuei para eles, né, quais eram os objetivos que a gente estava começando a trabalhar, e aí eu fiz uma escala de 0 a 10, de 1 a 10, de cada um dos objetivos com eles. Gente, lembra? Vocês conversaram comigo e um dos pontos que vocês queriam era trabalhar a questão da transparência, fiz aquela reflexão, né, com eles, de 1 a 10, partindo de onde nós começamos e até onde nós estamos aqui. Quanto que vocês acham que estão nessa escala? 8. A última vez que eu tirei o print aqui, né? 8. Em relação à comunicação, que era um problema, né? Da comunicação financeira no relacionamento, que era um calo. 9. E aí foi. Aí aqui, ó. Sem reserva financeira, continuou onde estava. Veja, Laine. Algumas sessões já tinham se passado e o objetivo que era a pessoa fazer, que era ter clareza financeira, ela não tinha saído do canto. Porém, olha o tanto de coisa no comportamental que eles tinham evoluído. E aí, quando eles olharam esse quadro, aí eu fiz a pergunta. Então, quão importante é para vocês ter
essa clareza. Aí eu peguei e usei exatamente as mesmas falas. De você poder hoje dizer assim, Lu, eu tenho um X despesa para o mês que vem e eu tava com vontade de ter uma viagem, mas eu não vou fazer porque iria passar R$ 20 ou R$ 30 do meu orçamento. Parecendo que eu literalmente peguei a mesma fala, porque eu gosto de usar a transcrição no Zoom, então eu salvo as falas na transcrição. Aí eu vou lá na primeira reunião e pego as falinhas bem direitinho. Aí, beleza. Depois disso, que eu mostrei esse quadro para eles, assim, foi uma semana e parece que teve aquela transformação. E dentro dessa escala, que é um ponto importante, é quando a pessoa dá um 3, por exemplo, em vez de você dizer, nossa, olha como tu tá longe aqui do 3, lembra que a conversa é enquadrada, o foco é 100% na mudança? Fulano, por que você deu um 3 e não um 1 ou um 2? Para ele dizer o que de bom ele fez e não ele se constranger com o que de bom ele deixou de fazer. Até aqui. Por que foi um 1 e não foi um 0? Porque vocês estão comigo, porque vocês chegaram até aqui. Então vocês não estão na estaca 0. Um passo em direção à mudança vocês já estão fazendo. Então a gente nunca olha para o que ele está precisando fazer, faltando. A gente olha para o que ele fez, tá? E aí, esperança, foco na mudança, prestar atenção no que o cliente se escuta ouvindo, é a mensagem final que eu posso dizer aqui para essa aula, né? Estimular a esperança, foco na mudança e prestar atenção às perguntas que você vai fazer para que você saiba e esteja intencionalmente consciente do que o cliente vai se ouvir dizendo. E numa direção para a mudança, o cliente tem que se ouvir dizendo as mínimas vitórias que ele fez ou as mínimas coisas que ele seja capaz de fazer, tá bom? Então,